I'm still waiting. Me too. Me too. Me too. Todo mundo continua esperando o colapso do mercado imobiliário. Mas e se o mercado já estiver desabando? Só que não da maneira que todos esperam. E se dessa vez não for uma implosão do estilo de 2008, mas sim mais parecido com um sapo fervendo na panela? O mercado está fundamentalmente inacessível, travado por design e lentamente puxando o tapete do caminho para a riqueza da classe média. A má notícia não é que o mercado vai desabar, a má notícia é que ele não vai. Então, fique por aqui para descobrir o porquê. Eu sou Vinícius e aqui a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. A última vez que detectamos problemas surgindo no mercado imobiliário foi no final de 2022. E a bolha da era da pandemia parecia perigosamente perto de estourar. A partir de 2020, os preços das casas foram levados a recordes históricos por uma tempestade perfeita de fatores. Taxas de juros ultra baixas, estímulos do governo, aumento da poupança familiar, maior demanda por casas maiores impulsionadas pelo trabalho remoto e oferta limitada de moradias devido a atrasos na construção e escassez de mão de obra. E uma onda de compras por investidores e especuladores. Mas esse impulso no mercado imobiliário foi abruptamente interrompido quando os bancos centrais começaram a aumentar agressivamente as taxas de juros em 2022. Isso tornou as hipotecas muito mais caras. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos aumentou em 130% num ano, de 3% no final de 2021 para 7% no final de 2022. Dependendo do local e do preço da casa, isso tornou os pagamentos mensais de 50% a 80% mais caros para o mesmo valor de um empréstimo. Falando em tomar pancada, com a queda na acessibilidade, muitos compradores não conseguiam mais se qualificar para empréstimos ou desistiram totalmente do mercado. E para os investidores que dependem de crédito para financiar imóveis de aluguel, foi a mesma história. Os credores nos Estados Unidos viram o volume de solicitações despencar, já que a demanda por hipotecas caiu para o menor nível em décadas. Enquanto isso, o Federal Reserve saudava a desaceleração como uma correção necessária, sem dar qualquer sinal de que as taxas seriam flexibilizadas em breve. Enquanto isso, no Canadá, onde cerca de 1/3 dos proprietários têm hipotecas com taxa variável, os aumentos agressivos nas taxas pelo Banco Central esmagaram a acessibilidade. Isso levou alguns tomadores a inadimplir ou considerar a venda, ameaçando um ciclo de desalavancagem onde pagamentos crescentes levam a vendas forçadas, causando quedas adicionais nos preços. Em Toronto, um dos mercados imobiliários mais supervalorizados do mundo, os preços caíram cerca de 17% em 2022. Enquanto isso, no Reino Unido, onde as hipotecas frequentemente envolvem taxas fixas de curto prazo por 2 a 5 anos, os proprietários estavam particularmente expostos a choques de pagamento ao refinanciar. Os preços já estavam em queda mesmo antes do desastroso mandato da primeira-ministra Liz Truss destruir o mercado de títulos. O episódio de Truss causou a retirada de cerca de 1.700 produtos hipotecários em uma semana, jogando gasolina na fogueira da confiança do consumidor em meio à crescente crise de custo de vida no Reino Unido. Então, talvez você entenda por que muitos analistas estavam bem pessimistas sobre o mercado imobiliário naquele momento. Alguns pessimistas até alertavam sobre um novo colapso imobiliário global, estilo 2008, que sempre rende muitos cliques. Mas a comparação não se sustenta e qualquer um esperando por outro colapso espetacular teve um par de anos bem entediante desde 2022. Então isso significa que evitamos uma crise? Claro que não. Por que você acha que estou fazendo esse vídeo? Para entender o que está acontecendo agora, você precisa reconhecer que o campo de batalha é fundamentalmente diferente hoje. Se 2008 foi um ataque cardíaco do mercado imobiliário, os anos 2020 têm sido mais como uma overdose de açúcar que leva à cárie crônica. Por onde começamos? Primeiramente, as estruturas fundamentais são simplesmente mais robustas dessa vez. A era dos empréstimos irresponsáveis que alimentou a última bolha já passou. Aquele empréstimo ninja, sem renda, sem emprego, sem ativos,
são coisas do passado. Agora existem exigências rigorosas para os solicitantes de hipoteca. Os credores exigem bons históricos de crédito, renda comprovada e índices rigorosos de dívida em relação à renda. E é por isso que hoje é muito menos provável vermos inadimplência em massa por parte de tomadores não qualificados, que provavelmente nunca deveriam ter recebido esse empréstimo. E é claro que quando eu falo sobre esse assunto, eu estou falando do mercado dos Estados Unidos, tá? Vocês sabem muito bem que aqui no Brasil a inadimplência reina. Então, é um mercado completamente diferente. Em segundo lugar, e talvez mais importante, os proprietários hoje estão sentados sobre montanhas de patrimônio. Em 2008, as pessoas às vezes pegavam emprestado até 100% do valor da casa, o que significava que quando os preços caíam, milhões acabavam com patrimônio negativo. Quando sua casa vale menos do que sua hipoteca, o incentivo financeiro é sombrio, simplesmente abandonar a casa e deixar o banco lidar com ela. Hoje, a situação é exatamente o oposto. Mais da metade das casas hipotecadas nos Estados Unidos tem mais de 50% de patrimônio, o que significa que os proprietários possuem uma grande parte do valor desse imóvel. Mesmo que os preços caiam, possuir a maior parte de imóvel torna os proprietários muito menos propensos a inadimplir, mesmo sob a pressão financeira, porque eles têm muito a perder. Em terceiro lugar, a situação da oferta foi revertida. A crise de 2008 foi agravada por um excesso de casas devido a uma década de construção desenfreada nos Estados Unidos. Mas agora, os Estados Unidos e muitos outros países estão enfrentando uma escassez estrutural persistente de moradias. Há anos, a demanda supera a oferta disponível, criando um piso sobre os preços nacionais das casas e impedindo as quedas acentuadas e generalizadas que vimos no ciclo anterior. Então, se não estamos caminhando por um colapso, por que tanto alarde? Pode ser uma crise de baixo impacto dessa vez, mas ainda é uma crise. E isso porque estamos testemunhando uma paralisia do mercado imobiliário, uma crise de acessibilidade persistente. Cadeias de suprimentos travadas e uma demanda fragmentada se combinaram para cozinhar algo que poderíamos chamar de grande estagnação. Vamos começar com o sintoma mais óbvio e doloroso dessa doença: a crise de acessibilidade. Dizer que está difícil comprar uma casa hoje é um eufemismo. Em muitos países ricos, comprar uma casa é matematicamente impossível para uma enorme parte da população. Nesta primavera, o preço mediano de venda de imóveis nos Estados Unidos atingiu 414 mil dólares, um recorde histórico para o mês de abril e o 22º mês consecutivo de aumentos ano a ano. Ao mesmo tempo, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos tem se mantido teimosamente próxima de 7%, praticamente onde estava 2 anos e meio atrás. Coloque esses dois números juntos e você terá um quadro bem feio. Quase 75% de todos os lares nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de famílias, não podem comprar uma casa de preço mediano. O mercado é extremamente sensível a esses números. Um mero aumento de $1.000 no preço de uma casa já é suficiente para tirar mais de 115 mil famílias do mercado. Um aumento de apenas 0,25 pontos percentuais na taxa de hipoteca exclui mais de 1,1 milhão de lares. O peso da hipoteca se tornou insustentável desde 2022. Para uma família com uma renda mediana nacional, cerca de 36% dos seus ganhos agora são necessários apenas para cobrir a hipoteca de uma nova casa. Para uma família de baixa renda, esse número sobe para um absurdo 72% da renda, mais do que o dobro do limite oficial para ser considerado financeiramente sobrecarregado. Isso criou um abismo hipotecário que dividiu os proprietários em duas realidades econômicas distintas. De um lado estão aqueles que travaram suas hipotecas durante a era pré-2021 de juros zero. Esses são os que têm pagamentos estáveis, inflação sob controle, patrimônio inflado e, em termos reais, custos habitacionais encolhendo. Do outro lado, temos os que não têm, ou seja, todos os demais. Novos compradores, inquilinos que desejam ser proprietários, famílias que precisam se mudar por um novo emprego ou por um crescimento familiar. Esses estão enfrentando toda a força dos preços e taxas atuais e o impacto financeiro é imenso. Essa divisão explica uma contradição aparente no mercado imobiliário atual. Por que os preços permanecem teimosamente altos mesmo que ninguém consiga comprar uma casa? E se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comentar o que você está achando dessa bagunça do mercado imobiliário.
Isso ajuda muito o meu trabalho e você vai ficar por dentro de todas as atualizações que eu trouxer aqui para o YouTube. E isso também traz o nosso segundo problema. O senso comum sugere que se menos pessoas podem comprar, os preços deveriam cair, já que a oferta cresce mais rápido que a demanda. Mas isso não está acontecendo. Pelo menos não em escala nacional nos Estados Unidos, Reino Unido ou Austrália. Isso se deve a algo chamado de efeito travamento, que é exatamente o que parece ser. Nos Estados Unidos, mais de 80% das propriedades atuais têm uma taxa de hipoteca abaixo de 6%, que é significativamente menor do que conseguiriam hoje. Isso significa que a vasta maioria está presa em suas casas pela própria sorte. Afinal, ninguém quer vender sua casa apenas para comprar outra com o dobro do pagamento mensal por uma propriedade comparável. Você só faria isso se eventos da vida o obrigassem a se mudar. Claro, isso acontece e o efeito travamento vai se desgastando com o tempo. Mas agora, o desincentivo financeiro está tirando milhões de casas do mercado, muitas vezes as mais acessíveis, e estrangulando a oferta. Agora você pode estar pensando, ok, então por que não simplesmente construir mais casas? E essa é uma boa pergunta. Se a demanda por moradias acessíveis excede a oferta, então, idealmente, as forças do mercado resolveriam isso, pois isso representa uma oportunidade para os construtores. Mas aqui está o outro lado do paradoxo da oferta. Nos Estados Unidos, a nova construção está desacelerando dramaticamente. Os pedidos de licença para construção caíram recentemente para o menor nível em quase 5 anos, 1,39 milhão de unidades. E os inícios de construção caíram ainda mais fortemente, para 1,25 milhões de unidades, também o menor número em 5 anos. Isso está muito abaixo da demanda, que indica que os Estados Unidos precisam de pelo menos 2 milhões de novas casas por ano. A confiança dos construtores despencou para um dos níveis mais baixos em mais de uma década. Em um sinal de desespero, 37% dos construtores estão agora reduzindo os preços. E 62% estão oferecendo incentivos de venda apenas para movimentar o estoque. Eles enfrentam custo de materiais mais altos, agravados por novas tarifas que devem aumentar os custos gerais de construção entre 5% a 7%. Há também uma escassez persistente de mão de obra, não ajudada por deportações em massa de trabalhadores migrantes não documentados. Segundo o Hispanic Construction Council, um think tank sem fins lucrativos, entre 700 mil e 1 milhão de trabalhadores da construção dos Estados Unidos são não documentados, e sua deportação devastaria o setor. Um novo estudo da Universidade de Denver descobriu que a falta de trabalhadores qualificados custou ao setor 10 bilhões de dólares e impediu a construção de 19 mil casas unifamiliares no ano passado. Assim, os proprietários não estão vendendo e as novas construções estão muito longe de atender a demanda. Em vez de se reequilibrar, o mercado está estagnando em um patamar de preço muito alto. Isso nos leva ao lado da demanda, que é igualmente fragmentado e estranho. Você pensaria que a demanda estaria fraca em todo o espectro, mas a realidade é uma competição feroz, concentrada em segmentos específicos. Os maiores jogadores do mercado hoje são, pode ser uma surpresa, os baby boomers, entre 60 e 78 anos. Eles representam a maior parte tanto dos compradores quanto dos vendedores nos Estados Unidos. Muitos têm um enorme patrimônio acumulado ao longo de décadas de posse de imóvel, o que os permite fazer compras à vista, tornando-os completamente insensíveis às altas taxas de hipoteca. Na outra ponta do espectro está a geração Z, que representa apenas 3% dos compradores. Apesar do forte desejo por possuir uma casa, estão sendo sistematicamente excluídos. A idade mediana para um comprador de primeira viagem agora é 38 anos, e sua participação no mercado caiu para um mínimo histórico de 24%. Muitos agora dependem completamente de ajuda financeira da família para sequer considerar um pagamento inicial. E há outro personagem nessa história de demanda, o investidor. Mas se você acha que isso aqui vai virar uma reviravolta sobre Larry Fink comprando todas as casas da América, clicou no vídeo errado. Os dados mostram que os grandes investidores institucionais, como a BlackRock, na verdade estão recuando em investimentos imobiliários. Enquanto os institucionais recuam, os pequenos investidores,
Indivíduos ou empresas que compram menos de 10 imóveis se tornaram cada vez mais dominantes. Agora, representam um recorde de 59,2% de todas as compras feitas por investidores. E quais casas eles estão comprando? Imóveis de entrada, em mercados de aluguel com alto retorno, especialmente no meio oeste e no sul dos Estados Unidos, que representam os últimos vestígios de habitação acessível no país. Esses investidores estão em uma guerra de lances direta com os mesmos compradores de primeira viagem que já estão lutando para entrar no mercado. Então temos uma batalha a 3 por um pool limitado de imóveis acessíveis. Compradores idosos com muito dinheiro, pequenos investidores em busca de rendimento e compradores de primeira viagem completamente despreparados. É uma receita para pressão permanente nos preços no nível de entrada do mercado. O mercado está estagnado, inacessível e travado. Não é um colapso, mas sim uma crise em câmera lenta. E agora estamos começando a ver rachaduras surgindo sobre a superfície em certos mercados. Primeiramente, os Estados Unidos estão vendo um aumento lento, porém constante, nas inadimplências hipotecárias. Ou seja, pessoas que deixaram de pagar até 2 meses de suas prestações. E nas execuções hipotecárias que ocorrem quando o credor de uma hipoteca inadimplente retoma a propriedade ou adiciona taxas de atraso que impactam negativamente o mutuário. Para deixar claro, os números estão longe dos níveis de 2008 e a taxa de inadimplência, em torno de 4%, ainda é baixa pelos padrões históricos, provavelmente graças às exigências de créditos mais rígidas de hoje. Mas existe uma tendência inegável apontando para as dificuldades em alguns mercados. As notificações de execução hipotecária nos Estados Unidos em maio subiram 9% em relação ao ano anterior, enquanto as execuções completas, ou seja, retomadas de imóveis pelos bancos, aumentaram 34% no último ano. A dor está concentrada em pontos específicos, com estados como Flórida, Carolina do Sul e Geórgia, apresentando os maiores aumentos nas taxas de inadimplência. A Flórida é um caso particularmente significativo, porque foi um dos mercados mais supervalorizados durante a bolha imobiliária da pandemia, e agora está esfriando rapidamente. Aqui, a paralisia do mercado foi rompida por vendedores capitulando, o que levou os preços das casas a despencar. A empresa de análise imobiliária Parcel Labs destaca 6 grandes mercados na Flórida: Orlando, Tampa, Cape Coral, Lakeland, North Wharf e Deltona, que estão passando pelas quedas mais acentuadas. Juntos, eles valorizaram em média 53% desde 2020, cerca de 11% acima da média nacional de 48%. Mas, no último ano, esses mesmos mercados caíram em média cerca de 4,5%, ou mais de 10 vezes a média nacional de 0,4%. A visão pessimista aqui é que a Flórida está simplesmente um passo à frente do restante do país, oferecendo aos Estados Unidos uma prévia de um possível mercado imobiliário em baixa. Mas isso não é tudo, porque há outro sinal, possivelmente ainda mais sombrio, vindo não do mercado residencial, mas sim do prédio comercial ao lado. Estamos falando do setor imobiliário comercial, ou CRE, que está em sérios apuros. Uma nova análise sobre dívidas de títulos lastreados em hipotecas comerciais mostra que 6,42% dos tomadores estão com 30 ou mais dias de atraso ou já em processo de execução. A taxa de inadimplência de empréstimos para escritórios está em 7,8%. E a taxa de empréstimos transferidos para serviços especiais, um sinal de sofrimento severo, atingiu um recorde de 25 anos de 16,19%. Tudo isso está chegando ao auge por causa de uma muralha de 957 bilhões de dólares em dívidas que vencem esse ano. Refinanciar esses empréstimos às taxas atuais vai doer. E se os tomadores começarem a dar calote, isso é uma péssima notícia para a economia. Isso porque as instituições que estão expostas a esses empréstimos são desproporcionalmente bancos regionais, que detêm cerca de 3 trilhões de dólares em empréstimos de CRE, o que representa quase 13% de seus ativos totais. Se esses bancos começarem a sofrer grandes prejuízos, vão apertar os padrões de crédito para todos, ameaçando uma restrição de crédito que poderia sufocar o mercado residencial e o financiamento em geral. E não ajuda o fato de que tudo isso está ocorrendo num pano de fundo de grande incerteza econômica.
O crescimento do PIB desacelerou, mas a inflação permanece teimosamente alta, impulsionada em boa parte pelo alto custo da habitação. Isso coloca o Federal Reserve em um beco sem saída. Ele não pode cortar as taxas com confiança para estimular a economia, com medo de reacender a inflação, especialmente com novas tarifas comerciais pressionando ainda mais os preços. Isso cria um ciclo de estagnação induzido por políticas, onde as taxas altas suprimem a atividade imobiliária, o que contribui para a desaceleração econômica, o que reforça o ciclo de incerteza. E aqui é onde eu te lembro de que isso não é só um fenômeno dos Estados Unidos. Estamos vendo variações das mesmas pressões ao redor do mundo, especialmente na anglosfera. No Canadá há uma crise de acessibilidade similar, mas com uma bomba relógio chamada precipício hipotecário. Mais de 300 bilhões de dólares em hipotecas estão previstas para renovação ainda este ano. Muitas assinadas quando as taxas estavam em mínimas históricas. O choque de ter que pagar as taxas de 2025 é a última coisa de que os canadenses precisam em um país onde os lares já possuem 1,74 dólares em dívida para cada dólar de renda disponível. No Reino Unido, uma brutal crise no custo de vida tem corroído a renda familiar há anos, apesar de os preços das casas continuarem surpreendentemente estáveis. A dor aparece em outros lugares. Execuções hipotecárias, que são os processos legais necessários para retomar imóveis, estão disparando, com ações judiciais subindo 42% no ano após ano. 2,7 milhões de famílias ainda estão com taxas hipotecárias ultra baixas, abaixo de 3%. Isso significa que uma onda de dor está por vir quando forem forçadas a refinanciar as taxas atuais. Enquanto isso, na Austrália, o mercado imobiliário foi distorcido por décadas de decisões políticas que priorizaram investidores ao invés de moradores. Políticas como dedução de juros negativos e descontos de ganho de capital incentivaram ativamente o investimento em imóveis ao invés da aquisição para moradia, custando bilhões em arrecadação de impostos ao governo. Isso canalizou o investimento para propriedades já existentes, inflando os preços sem criar uma nova oferta. Um exemplo claro de como a política pode ser o principal motor de uma crise imobiliária nacional. E então, onde isso nos deixa? E o que o futuro reserva? Bem, a expectativa central é que as taxas de hipoteca permanecerão altas por mais tempo. Os dias de 3% ficaram para trás. Nosso principal ponto é que não é que a fogueira vai começar agora, mas sim que o novo normal é um mundo onde as taxas se mantêm elevadas e a crise de acessibilidade arrasta a maioria de nós por gerações. Por muito tempo, a casa própria foi o principal caminho para construir riqueza de classe média e segurança financeira, e uma das formas de ter acesso ao crédito. Mas agora, os mais jovens estão sendo sistematicamente excluídos desse processo, com sérias implicações para o já enorme abismo de riqueza entre gerações. E talvez, antes que você perceba, a habitação se torne apenas mais uma assinatura, drenando sua conta bancária, entre os pagamentos da Netflix, do Spotify. Bem, pelo menos você vai ter bastante coisa para assistir e ouvir para tirar isso da cabeça. Agora, se você gostou desse vídeo, vai adorar o nosso mais recente vídeo logo aqui do lado. E se você ainda não se inscreveu no canal, pode fazer isso bem aqui. Eu sou Vinícius e os números dizem mais do que parece.